Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4, versículos 14, 15 e 16, diz assim: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu vou estar repetindo o versículo de número 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Irmãos, essa semana aqui foi uma semana de luta, irmãos. Eu costumo perguntar para os irmãos aqui, se quando eles, na semana em que eles vão pregar, se a semana é fácil. E a resposta de todos foi a mesma coisa, irmãos, é só luta, é só tribulação. Parece que tudo vem de encontro para nos desanimar, para nos entristecer, para tentar nos abater. Porque nós sabemos que o que Deus ele tem preparado para cada um de nós, irmãos, é o melhor. Porque nós cremos num Deus que Ele não faz qualquer coisa para nós. Ele não prepara qualquer coisa. As bênçãos que Ele tem para cada um de nós são as melhores preparadas. Então eu tenho certeza que quando Deus Ele prepara algo para a sua igreja, o inimigo ele vai tentar de todas as formas quebrar isso daí. Ele vai tentar fazer com que isto não chegue até a igreja. Porque Deus ele tem coisas maravilhosas para nos mostrar. E nessa semana, eu orei muito para Deus: Senhor, eu não sou ninguém, o Senhor é tudo na minha vida. Porque se existe alguém, irmãos, que é dependente de Deus, sou eu. Sabe, quando eu começo a olhar para o meu interior, quando eu começo a olhar para mim mesmo, eu falo: Senhor, que o Senhor viu em mim, para que eu pudesse estar diante da tua igreja, levando uma mensagem. Mas Deus ele costuma fazer isso mesmo, né? Ele costuma pegar as coisas que não são, para mostrar para aqueles que acham que são, que Ele é Deus, que quem faz a obra de Deus não é o homem, é o próprio Deus. Então, se muitas vezes nós fazemos alguma coisa para Deus, aonde a igreja ela é abençoada, não é mérito de homem, é mérito do Espírito Santo de Deus. E eu falei: Senhor, a sua igreja, ela não vai lá para ver o pregador. Ela vai lá porque ela quer ver o Senhor operar na vida delas. Então me ajuda, Senhor. Porque se eu sei que eles vão estar lá, esperando o Senhor falar. Então que não seja eu, que seja o teu Espírito Santo. Irmãos, e eu busquei uma palavra, sabe, do meu coração, para trazer para a igreja. Só que toda palavra que eu buscava, parecia que Deus ele falava: não, não é essa. Sabe quando você começa a ler a palavra, e a palavra parece que ela fica embargada? E Deus ele me trouxe esta palavra, irmãos. Uma palavra, um livro que eu confesso para os irmãos que eu quase assim pouco leio, pouco medito nesta palavra. Mas Deus ele me trouxe nesta passagem. Porque Deus ele tem notado algo na igreja, e isto foi revelado de acordo com a sua palavra nesta semana. Muitos têm buscado Jesus, e isto eu creio, porque nós temos visto aí tantas igrejas, graças a Deus, cheias, lotadas, igrejas sérias, igrejas que são dirigidas por homens de Deus, e dentro dessas igrejas, pessoas que buscam Jesus. Só porque a gente tem visto tantas pessoas dentro da igreja, doentes, tantas pessoas dentro da igreja,
sem conseguir alcançar aquilo que tanto almeja, tantas pessoas entrando por estas portas e saindo da mesma forma como entraram. E eu falava: Senhor, eu vou ministrar esta palavra para a igreja, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, porque esta palavra, ela nos mostra que hoje o que está faltando para a igreja, o que está faltando para mim e para cada um de nós, é um propósito quando entramos na presença de Deus. Na presença de Deus todos nós entramos, porque estamos aqui, e isso é bom. Mas como eu tenho me portado, como eu tenho me colocado diante da presença de Deus? Eu sei que Jesus está neste lugar, e eu creio que a igreja também crê. Não crê? Porque a palavra dele diz que aonde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ele se faz presente. Eu estou aqui para receber algo de Deus. Estou aqui reunido no nome do Senhor. Você também está reunido aqui no nome do Senhor. Então Jesus, ele se faz presente neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Agora, como que eu tenho me portado diante disso? Eu venho aqui realmente buscar Jesus? Ou eu venho buscar aqui algo que foi dito aqui no começo? Algo que venha confortar o meu coração? Será que eu tenho visto aqui realmente buscar o Jesus, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta? Ou eu tenho vindo buscar aquele Jesus que é o dono das bênçãos, e eu quero muitas bênçãos, e eu sei que Ele pode me dar, então eu vou lá por causa das bênçãos. Então Deus, Ele colocou esta palavra no meu coração para estar trazendo esta palavra para a igreja. E Ele me trouxe uma outra passagem que me ilustra muito bem o que é eu ter propósito e o que é eu ter determinação quando eu chego na presença de Deus. Vocês querem ver? Acompanhem comigo aí no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Uma passagem conhecidíssima, irmãos. Já foi pregado milhares de vezes aqui neste local. Mas a palavra do Senhor, ela se renova. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. A Bíblia, ela vai relatar a história de uma mulher. E a Bíblia diz que esta mulher, ela passou 12 anos acometida de uma enfermidade. 12 anos. Está lá, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando, isto antes indo a pior. Então, quando nós começamos a olhar a história desta mulher, nós começamos a aprender através da atitude dela, através da situação dela, como nós devemos fazer a reação de Deus sobre nossas vidas. Porque nós costumamos dizer que Deus, Ele precisa agir na minha vida. Às vezes eu entro na casa do Senhor e falo: hoje Deus, Ele vai agir na minha vida, pastora. Mas muitas vezes Deus, Ele não age, porque Deus constantemente Ele age na minha vida. Ele me dá o ar que eu respiro, Ele me mantém de pé, Ele me dá forças, Ele me dá sabedoria, Ele te dá fôlego de vida. Deus, Ele está constantemente agindo. Só que muitas vezes eu preciso causar em Deus uma reação. E para mim causar uma reação em Deus, eu preciso começar a agir. E nós vamos aprender com esta mulher como eu devo agir para mim causar uma reação em Deus que venha causar uma diferença em minha vida. Esta mulher, ela 12 anos, ela ficou acometida de uma enfermidade. Irmãos, não era qualquer enfermidade. Porque aquele que conhece a palavra de Deus sabe que nos tempos de Jesus, uma mulher que sofria deste tipo de enfermidade, de fluxo de sangue, de hemorragia,
Porque quando se falava de sangue naquela época, era algo sério, era algo sagrado. E eles levavam à risca essa coisa de sangue. Porque o sangue significa vida. Significava vida para eles, e era algo muito sagrado. E quando uma pessoa ela perdia sangue, ela estava perdendo a vida. Então essa pessoa automaticamente, ela era excluída da sociedade. Ela não poderia ter contato com nenhuma outra pessoa, porque ela era considerada uma pessoa imunda. Então nós começamos aqui a analisar no contexto histórico a vida desta mulher e começamos a trazer para a nossa vida o que acontece conosco. Esta mulher, ela tinha uma doença que fez com que ela fosse excluída da sociedade. E nós sabemos que quando a gente é excluído, quando nós ficamos isolados, a parte emocional das nossas vidas começa a ser influenciada. Essa mulher, ela teve que ser separada dos seus familiares, ela teve que ser separada dos seus amigos. Se ela trabalhava, ela não poderia trabalhar mais. Ela tinha que ficar alojada dentro de casa, não podendo sair, enquanto ela não fosse curada desta enfermidade. Porque ela era tratada como uma pessoa imunda. Então ela não poderia ter contato com outras pessoas. E a Bíblia diz que ela procurou vários médicos. A Bíblia diz que ela procurou vários locais para ser curada. E ela ainda vai mais longe. A Bíblia diz que ela perdeu tudo por causa disso. E não adiantou nada. Por quê? Porque a esperança dela estava em quem? Estava nos médicos. Estava em homens. Muitas vezes as coisas da nossa vida ficam um pouco empacadas, um pouco emperradas, porque nós procuramos o auxílio, procuramos a confiança, procuramos o tratamento em locais errados. Muitas vezes nós chegamos na casa de Deus buscando uma solução para o nosso problema, mas nós não buscamos na pessoa certa. Muitas vezes nós queremos que o irmão tal ore por mim e eu seja abençoado. Muitas vezes eu quero que o outro pastor me ore para que eu venha a ser abençoado, para que eu venha a ser curado. E nos esquecemos que quem é aquele que tem poder de cura, aquele que tem poder de libertação, aquele que tem poder para resolver o seu problema, é Jesus Cristo. E nós depositamos as nossas forças, as nossas confianças em homens. Muitas vezes depositamos as nossas forças em louvores. E esta mulher, ela gastou tudo que ela tinha atrás de médico para solucionar o seu problema. E a Bíblia diz que ela não teve sucesso nenhum. E eu fico imaginando às vezes, quando a gente começa a mergulhar na palavra, o ânimo desta mulher, porque ela não ficou doente 1 mês, 2 meses, 1 ano. Ela ficou 12 anos acometida dessa enfermidade. Muitas vezes nós temos um problema e nós achamos que é o fim do mundo. Muitas vezes, com os meus problemas, eu achava que eu tinha o pior problema do mundo e que todo mundo tinha que reparar nisso. E às vezes era um problema ocasionado num período muito curto de tempo. E eu achava, e eu acreditava que Deus ele tinha que solucionar este problema rápido. Com esta mulher eu fico pensando, irmãos, essa mulher, será que em nenhum momento da vida dela, nesses 12 anos, ela não pensou em tirar a própria vida? Será que nesse período de 12 anos de enfermidade, onde ela ficou longe de tudo, ela não questionava a Deus? Será que nesse período de 12 anos de enfermidade, ela não pensou em largar tudo? Mas a palavra de Deus diz que, com todos os problemas que ela tinha, com toda a adversidade que estava na vida dela, um dia ela ouviu falar de Jesus.
Se todos os médicos que ela foi, ela não estava encontrando resultado, no coração dela, ela ouvindo falar de Jesus, ouvindo que Jesus ele curava, ouvindo que Jesus ressuscitava, ouvindo que Jesus libertava. Irmãos, ela colocou no coração dela: se eu somente tocar na orla do vestido dele, eu serei curado. Eu não preciso tocar em Jesus, não. Aí eu começo a analisar, com tantos anos de adversidade, essa mulher ainda ela tinha uma fé, na qual ela não precisava abraçar Jesus, ela não precisava beijar Jesus, ela não precisava tocar em Jesus, ela simplesmente queria tocar nas suas vestes. E ela tinha uma convicção que se ela fizesse isso, ela seria curada. Muitas vezes nós chegamos na casa de Deus, nós chegamos na igreja convictos: hoje eu vou sair lá de posse da minha vitória. Só que muitas vezes eu não chego aqui, sabe? Se eu simplesmente tocar na orla de Jesus, lá na igreja, eu vou ser curado. Essa mulher, ela nos ensina que nós devemos avivar a nossa fé de uma forma tão incrível, tão forte, que eu não precise muita coisa para mim receber daquilo que eu tanto preciso, do que eu tanto necessito. Eu não vou nem dizer daquilo que você quer, porque nem tudo que nós queremos é da vontade de Deus. Mas Deus sabe daquilo que nós precisamos. E quando nós chegamos na casa dele, Deus, ele já tem algo preparado para cada um de nós. Ele só espera uma ação nossa, para que nós possamos receber aquilo que ele tem preparado. Essa mulher, ela foi determinada, que ela, quando visse Jesus, ela ia tocar somente na sua orla. Irmãos, a gente falando assim, parece até natural, porque você tem a liberdade hoje, de sair da sua casa, e vir adorar a Deus na igreja. Ela, com a situação dela, ela não poderia nem sair na rua. Ela não poderia nem sair de dentro de sua própria casa. Porque, irmãos, uma pessoa com 12 anos com um problema desse, ela já era conhecida no lugar onde ela morava como a mulher do fluxo de sangue, a mulher imunda. Então ela era uma pessoa conhecida. E se ela saísse na rua desobedecendo as leis da época, ela corria o risco de morte. Ela poderia ser condenada. Só que ela não olhou para isso. Sabe, em nenhum momento a gente percebe na palavra de Deus que ela se preocupou em falar: não, eu não vou atrás de Jesus, porque se eu for atrás de Jesus, eu corro o risco de morrer. Porque as pessoas sabem quem eu sou, sabem o que eu estou passando, e se eles me verem, eu corro o risco de vida. Não, a gente não percebe isso na palavra de Deus. A gente percebe que ela colocou, ela depositou todo o crédito, toda a confiança, toda a fé que aquela mulher ela poderia ter, naquele ato de poder encostar somente na orla de Jesus. E ela faz isso, irmãos, enfrentando todas as adversidades. Nós temos que colocar nos nossos corações, toda vez que viemos para a casa do Senhor, que nós devemos quebrar toda a formalidade, sabia? Porque ultimamente o que a gente tem visto é tanta formalidade dentro da igreja, tanta religiosidade, sabe? É um querendo mostrar que sabe mais do que o outro, que conhece mais a palavra que o outro, que louva mais bonito que o outro. Sabe, no momento em que eu estou louvando, as pessoas têm que ser curadas, e nos esquecemos que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Ele faz e trabalha na hora que Ele quer, no momento em que Ele quer, usando quem Ele quer. E muitas vezes nós chegamos aqui com uma formalidade tão grande: eu vou colocar a minha melhor roupa, porque eu preciso me apresentar bem bonito para Jesus. Tudo bem, eu me apresento bem bonito, estereotipicamente para Jesus, mas por dentro eu estou podre,
porque eu não estou me entregando para Jesus do jeito que Ele gostaria que eu me entregasse. Chegamos tão bonitos, tão bem afeiçoados, né? Sorrindo, mas só Deus muitas vezes sabe como nós entramos por estas portas. Você está me vendo aqui, trazendo a palavra, mas você não sabe como que foi o meu dia, você não sabe como que eu passei a semana. Muitas vezes nós estamos rindo por fora, mas estamos chorando por dentro. E o único que pode ver isso, e o único que pode resolver este problema, é o Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele está o tempo todo, irmãos, olhando por cada um de nós. Às vezes nós estamos no meio da multidão, porque esta mulher ela não olhou nada, ela enfrentou a multidão para tocar em Jesus. Ela não quis saber se lá ia ter pessoas conhecidas, que iam começar a apontar para ela. Ali vai a imunda, o que ela está fazendo aqui? Ela não ficou preocupada com isso. O único objetivo dela era tocar em Jesus, porque ela tinha uma intenção de ser curada. E para isso acontecer, ela enfrentou todas as barreiras, todas as adversidades. Ela queria tocar em Jesus. E foi o que ela fez. E nós precisamos aprender com esta mulher isso. Porque muitas vezes estamos na igreja, cheia, a igreja lotada, como ela está hoje, bonita. Mas nós estamos no meio da multidão, nos sentindo sozinho. Quem que já não passou por esta situação? De estar rodeado de pessoas, mas se sentindo só. E muitas vezes nós buscamos o resultado, buscamos a solução deste problema em pessoas. E esta mulher, se ela fosse buscar em pessoas a solução do seu problema, como ela sempre buscou, até hoje ela estaria do mesmo jeito, sendo lembrada como a mulher do fluxo de sangue. E através deste ato, esta mulher, ela começou a ser conhecida até nos dias de hoje. Da mulher que teve tanta fé, que acreditou tanto em Jesus, que não precisou de muito, não precisou tocar em Jesus, ela precisou somente tocar em sua orla, para ela poder ser curada. E a fé daquela mulher era tanta, que no momento em que ela toca em Jesus, na orla de Jesus, automaticamente a Bíblia já diz, que ela já sentiu o fluxo parar, cessar. E em seu coração, ela já colocou, estou curada. Irmãos, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é o seu fluxo de sangue, pode ser uma doença, pode ser um problema financeiro, um problema sentimental, um problema emocional, um problema com filhos, nas drogas, com vício. Eu não sei qual é o seu problema, mas Jesus, Ele sabe, e Ele está esperando simplesmente para te abençoar, que você venha com o seu coração repleto de confiança nele. Ele não quer que você chegue aqui na igreja confiando naquilo que o pregador irá falar, mas Ele quer que você venha com a confiança que aquilo que será pregado será de Deus, e que através do Espírito Santo eu vou sair daqui curado. Então nós temos que aprender a tocar em Jesus através da nossa fé. Nós temos que parar de querer que Deus Ele haja através daquilo que nós fazemos. Não, eu venho todo culto, eu faço a obra de Deus, então Deus Ele vai me abençoar porque eu faço a obra de Deus. Eu ajudo os irmãos, eu ajudo as pessoas carentes, eu faço a obra de Deus. Se eu fizer as coisas achando que eu serei abençoado através das obras, irmãos, eu sinto em dizer, você está perdendo tempo. Precisamos ajudar, precisamos trabalhar na obra, precisamos. Mas nós precisamos acreditar
que a obra de Deus, ela só tem validade se nós depositamos a nossa confiança nele, que tudo que nós fazemos, se nós cantamos, se nós louvamos, se nós pregamos a palavra, se eu faço boas ações, é porque o Espírito Santo de Deus, ele me capacita, e ele capacita você a estar abençoando vidas. É isso que nós precisamos ter em mente, precisamos ter em nossos corações. E a Bíblia diz que aquela mulher, no momento em que ela toca, ela já sente ser curada. E o mais interessante disso tudo vem depois, que no momento em que ela toca a orla de Jesus, Jesus ele vira para os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus ele estava em meio à multidão, que a multidão o apertava. Irmãos, Jesus já era uma pessoa muito conhecida pelos milagres que ele fazia. Aonde Jesus ele estava, algo acontecia. E não é diferente nos dias de hoje. Jesus ele não mudou, ele continua o mesmo. Só que quem mudou foi as pessoas. Nós colocamos tantas coisas, sabe, limitamos tanto o nosso Deus, limitamos tanto o nosso Jesus, sabe, que às vezes eu chego na igreja com dor de cabeça, eu tenho fé para Deus curar minha dor de cabeça, mas eu não tenho fé para achar que Deus pode resolver um problema financeiro. Eu fico limitando Deus, eu fico limitando Jesus. E o interessante é que quando as pessoas sabiam que Jesus ele ia passar por ali, as pessoas queriam ver Jesus. As pessoas queriam ficar perto de Jesus. Então ali as pessoas estavam apertando Jesus, querendo pôr a mão em Jesus. Só que Jesus ele não se manifesta para as outras pessoas que estavam o amassando. Interessante isso. Ele foi perceber uma mulher que tocou na orla dos seus vestidos. E é tão interessante que ele olha para os discípulos e fala: alguém me tocou. Tanta gente amassando. Eu fico vendo a cara de Pedro, olhando para João e falando: olha, o mestre deve estar meio... Jesus, o povo está te apertando. O povo só está faltando pular em cima do Senhor. E o Senhor está perguntando: quem me tocou? Aí Jesus vira para os discípulos e fala: alguém me tocou diferente. Ele não me tocou, essa pessoa ela não me tocou como as outras pessoas estão tocando. Ela me tocou de uma forma diferente. Por que, Jesus, o Senhor está falando isso? Porque no momento em que ela me tocou, eu senti que de mim saiu virtude. Muitas vezes nós viemos querer tocar em Jesus, mas não buscamos a virtude de Deus, o poder de Deus. Sabe, muitas vezes eu tenho um problema que precisa ser resolvido na minha vida, mas eu não venho confiante, eu venho limitando esse meu Deus. E essa mulher, ela tinha uma confiança, uma fé tão forte, tão sublime, que causou essa reação em Jesus. Alguém me tocou diferente. E o que nós vamos aprendendo com tudo isso, irmãos? A igreja está repleta, não está? Muitos de nós estamos aqui querendo tocar Jesus. Mas será que eu tenho tirado virtude de Jesus? Será que eu tenho causado essa reação em Jesus? Nós queremos muitas vezes querer que Deus ele venha agir na minha vida através das minhas condições. Sabe, Leandro? Às vezes eu quero que Deus ele venha abençoar as pessoas através da minha vida, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas que me conhecem, quando me viram aqui, falaram: hoje a gente vai ter escola bíblica dominical. Não é?
mas porque Deus ele vai nos mostrando, Deus ele vai nos ensinando, que não é pelo aquilo que nós somos que Ele nos abençoa. Sabe, não é por aquilo que eu procuro mostrar para Deus e para as pessoas que Ele vai me abençoar. Na mesma epístola aos Hebreus, no capítulo de número 4, que a gente leu, a gente viu que a gente tem um sumo sacerdote, que ele não está com as suas mãos, sabe, baixadas, que ele não está com seus olhos em cima de cada um de nós. Ele está constantemente querendo nos ajudar, nos abençoar. Só que muitas vezes nós esperamos somente em Deus, e nos esquecemos que para Deus nos abençoar, precisamos causar uma reação em Deus. Sabe aquela coisa? Eu estou esperando em Deus, Nício. Você está esperando em Deus, mas o que você está fazendo para Deus agir? Nós temos que esperar, porque a Bíblia diz que em tempo oportuno, Ele vem e nos abençoa. Só que muitas vezes eu fico naquela, eu estou esperando em Deus. Aí eu sento e espero. E aonde eu vou causar uma reação em Deus, para que Ele venha se comover, como Ele se comoveu com aquela mulher, na qual saiu virtude de Jesus. E aquela mulher, ela foi curada. Sabe, muitas vezes nós colocamos no nosso coração que Jesus, Ele tem que me abençoar, porque eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu venho na sua casa, eu faço a obra. Mas essa mulher, ela nos ensina que muitas vezes nós precisamos sair daquela área de conforto, sabe? De comodismo, de religioso que muitas vezes nós nos tornamos. Sabe, eu vou para a igreja todo dia, um dia Deus irá me abençoar. Só que você já parou para tomar esse tipo de atitude? Hoje eu vou chegar na casa do Senhor e vou tocar em Jesus de uma forma diferente. Sabe, não tocar nas suas orlas fisicamente, mas hoje eu vou dar o meu melhor louvor para Jesus. Não é para o pastor, não é para a pastora. Hoje eu vou dar o meu melhor louvor para Jesus. Sabe, hoje eu vou falar com Jesus da forma mais profunda que eu possa causar em Jesus. Sabe, tentar fazer algo diferente. Porque muitas vezes nós caímos num comodismo espiritual. Oramos, louvamos, ouvimos a palavra, glorificamos a Deus, só que termina o culto, está tudo do mesmo jeito, não acontece nada. Eu falei, existem muitos lugares, essa semana eu estava até conversando e comentando isso. Existem muitos lugares que são tidos como cristãos evangélicos, que me perdoem, estão igual a igrejas católicas. Fazemos reza, seguimos uma liturgia somente, e achamos que seremos abençoados por causa desta liturgia. Não que não devemos ter liturgia, porque precisamos. A igreja do Senhor é organizada. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, é debaixo da orientação de Deus. Eu louvo a Deus por esta igreja, porque tudo que é feito aqui é feito debaixo da direção de Deus. Nada aqui é feito porque eu acho que deve fazer, não. Tudo aqui é feito porque está debaixo da direção de Deus. Nós temos pastores aqui que oram todas as vezes por causa de determinados propósitos. Onde tivemos o nosso congresso infantil, este congresso estava debaixo do propósito de Deus. Não foi porque achamos que deveria ter um propósito, um congresso, né? Na noite de ontem, não. Tudo debaixo de um propósito de Deus. E eu louvo a Deus por isso.
E assim nós devemos ser quando viemos adorar a Deus. Acreditar que Ele é o galardoador das nossas bênçãos. E que no tempo oportuno, Ele irá nos abençoar. Jesus, Ele está aqui, irmãos. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus. Porque muitas pessoas saíram de casa esperando receber hoje algo de Deus diferente. Eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém, irmãos. Mas a palavra que Deus preparou para nós hoje foi uma palavra de despertamento de fé. Eu tenho que muitas vezes parar de correr atrás de bênçãos e começar a correr atrás de Jesus. Eu tenho que parar de correr atrás daquelas bênçãos que tanto eu quero e começar a correr atrás do abençoador. Porque aquela mulher, ela não foi abençoada porque ela teve fé, porque ela correu atrás daquele que poderia abençoar, porque Jesus, Ele podia abençoar como abençoou. Mas ela foi crendo, que se somente ela tocasse na orla dele, ela seria curada. E Jesus, Ele quer fazer isso conosco nessa noite. Deus, Ele não quer que nós venhamos a entrar nessas portas, cultuar a Ele, louvar a Ele, adorar a Ele e sair da mesma forma que nós entramos. Nós temos que parar muitas vezes de ser críticos, porque estamos mais preocupados com o que o irmão está falando do que com o que Deus, Ele tem para falar. É muito triste, irmãos, quando nós ouvimos dizer que as pessoas, elas vão atrás dos pregadores. É triste isso. Eu particularmente, eu nem procuro saber quem é que vai pregar aqui no dia a dia. Porque eu tenho a convicção, eu tenho que ter essa convicção, que independentemente de quem está aqui em cima, Deus, Ele vai falar. Porque não é pela pessoa que está aqui em cima, mas sim é pelo que aquela pessoa, ela está deixando ser usada para levar até a igreja. É deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. E muitas vezes nós temos um olhar crítico, e isso muitas vezes impede o agir de Deus na nossa vida. Porque Deus, Ele não está atrás de pessoas críticas. Deus está atrás dos verdadeiros adoradores, daqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que o adoram na alegria e na tribulação. Ele está em busca daqueles que o adoram nas adversidades e naqueles que estão no momento de vitória. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, já estou terminando, irmãos. No capítulo 11, de versículo de número 6, concernente a isso que nós estamos falando, e eu já vou estar fechando, viu, pastor? Porque Deus me deu até aqui. Bom, o que passar daqui já não é de Deus, é do homem, irmãos. Então eu aprendi isso, que o que Deus dá, a gente entrega. Passou disso daí, amém? Hebreus capítulo 11, versículo de número 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Então, se nós quisermos agradar a Deus, irmãos, nós temos que começar a manifestar a nossa fé. Acreditar independentemente da nossa situação, que Ele é um Deus que pode resolver todos os problemas. E a partir do momento que eu chego convicto disso, irmãos,
pode vir a adversidade que for, eu vou tocar em Jesus e eu vou sair de posse da minha vitória. Mesmo que isso aos olhos humanos não aconteça, porque muitas vezes é o que vai acontecer. Eu vou sair por estas portas, eu não vou ver manifestação, não vou ver resultado nenhum, porque muitos aqui chegaram endividados. Vocês vão sair daqui, vão continuar endividados, mas pela fé, vocês já estão crendo que vocês não estão mais endividados, e Deus ele vai se agradar disso, e no mundo espiritual, Ele vai agir de uma forma, irmãos, que Deus ele vai trabalhar de uma forma tão bonita, mas tão bonita, que quando você perceber, você não será mais uma pessoa endividada, você será uma pessoa próspera, que não irá pedir mais emprestado, mas você irá emprestar, você irá ajudar. Isso tudo pela fé. Se você entrou aqui enfermo, com alguma doença, com alguma enfermidade, você pode estar indo embora, tocar no local e ainda se encontrar enfermo. Mas pela manifestação da tua fé, no mundo espiritual, você já vai estar curada. Manifeste a sua fé, porque a única forma de nós agradarmos a Deus é manifestando a nossa fé. É depositarmos a nossa confiança nele. É tão gostoso quando alguém chega para a gente: ô irmão, isso aqui dá para você me ajudar nisso? Porque eu tenho certeza que isso você consegue fazer para mim. Eu estou falando isso no mundo material, tá, irmãos? É gostoso você se sentir útil. É gostoso você sentir que uma pessoa acredita que você pode estar ajudando ela de alguma forma. Eu fico imaginando Deus, a felicidade e a alegria de Deus, quando Ele vê uma igreja confiante, em meio às adversidades, passando por aflições, mas está ali louvando, glorificando, exaltando o nome dEle, não vendo os problemas, mas vendo aquele que é o solucionador dos problemas. E no mundo espiritual você vai sair daqui de posse da sua vitória. Amém? A palavra de hoje, irmãos, foi avivamento da tua fé. Manifeste a tua fé. Vamos causar uma reação em Deus, que dele possa sair virtude. Vamos começar a tratar diferente as coisas de Deus. Vamos começar a falar com Deus diferente. Se não está causando resultado a forma que você vem fazendo, é porque precisamos mudar. E vamos mudar de uma forma diferente, manifestando a nossa fé, acreditando que esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Ele não é um Deus que pode nos ajudar em algumas coisas, mas não tem condição de nos ajudar em outra. Não, Ele é um Deus que pode solucionar todos os problemas e de todas as pessoas. Basta você manifestar a sua fé. Amém? Vamos ficar de pé com a permissão do pastor?